Bom, boa noite, microfone. Bom, eu para o ano faço 50 anos de edição. Eu sei que não pareço tão antigo por causa da minha beleza interior, mas de facto são 50 anos. E resolvi falar um pouco sobre a minha perplexidade face aos diferentes abismos que enfrentei ao longo destes 50 anos. Abismos face à poesia e às mutações que ela foi sofrendo em 50 anos. Porque tudo era muito distinto quando eu comecei e felizmente continua tudo fervilhantemente inacabado. E então é assim. Devo começar por lastimar por não ter estado na mesa de ontem, que tinha problema, ninguém nasce de uma vez. Porque, como o Romano Plutarco, fico sempre muito admirado quando me dizem que só se morre uma vez na vida. Eu já morri inúmeras vezes e tive de recomeçar de novo. E depois de pensar, estou ferito, senti sempre a apanhar-me mais 2 palmadas nos glúteos e ouvir uma voz a dizer, respira! E volto a reaprender a respirar e a subir à montanha. Tanto que se repete este mecanismo, que ainda ontem o João Morales me perguntou, para que tu publicas tanto? E eu tive de responder, não sou eu, são os meus vários eus, os que remanesceram de outras vidas. Eu só publico um livro por ano, juro. Mas então falemos sobre abismos. Sobre os abismos, nunca diria o Vasco Santana, abismos há muitos, seu Palerma, e até é pena, porque de facto é o caso. Eu que sou, mais uma vez, estou acabadinho de chegar, que voltei a nascer depois de ter estado 20 anos perdido no útero de África, posso contar-vos que também há os abismos cognitivos. Ontem falava-se aqui do pensamento mágico, e este não existe só na literatura. É um estado de permeabilidade cognitiva que infiltra o cotidiano em certos patamares do desenvolvimento humano. Dou um exemplo. Uma vez em 2007, entro na Universidade para dar aulas, em Maputo, atravesso o pátio e sou travado por alunos. E pedem, por favor, não dê a aula que tinha preparada para hoje, porque queremos discutir consigo uma reportagem que saiu ontem na STV, que era uma espécie de ciclo local. E então cheguei à aula e perguntei, então, afinal, de que tratava essa reportagem? E explicam-me eles, muito divididos no que têm de pensar sobre essa reportagem. É que aqui na periferia, no bairro de Benfica, houve uma mulher que pariu um bule e 4 chávenas. E, portanto, a discussão foi entre aqueles que estavam a favor do ADN humano e aqueles que eram pelo pensamento mágico, e tudo era possível a partir de então. E, de facto, eles não estavam tão desligados assim. Basta pensar que na mitologia grega, quando havia comércio de carne entre as mulheres e os deuses, podia nascer tudo. Touros, vampiros, mosquitos, quiçá, tudo era possível. Bom, portanto, é um vexame o pensamento mágico. Existe, de facto, como realidade cotidiana em alguns lugares, e é um vexame para os escritores. A realidade desses países, porque nos dá um bigode. Deixa de ser necessário imaginar um chavo. O louco cotidiano, em certas paragens, dá-lhes tudo de bandeja. Eu não inventei um grama. Nos meus últimos livros de ficção que se passa em Moçambique, o que lá está de absurdo e de chispa às toneladas, passou-se ipsis verbis. Só tive de abrir a boca e deixar que a realidade me entrasse pasmo dentro. Mas já regressemos então à poesia. Ao longo do tempo, nesses quase 50 anos que levo de escrever poemas e de desejar que isso acabe, também os abismos mudaram muito de fisionomia, de frente ou de perfil. Os abismos a nu têm rareado
E apesar de sempre ter havido abismos para todos os modos e feitios, abismos de risco ao meio ou de risco ao lado, ou os que nos fazem sorrir ou aqueles que nos atemorizam, hoje, se virmos um abismo com zip, que como em Moçambique se chama a Braguilha, não sabemos já que identidade, a que género pertence. O que não tem mal, nós habituamos-nos à ideia de que tudo muda. A atração pelo abismo chegou-nos dos românticos na pintura e na poesia. Para o artista romântico, a vida é um itinerário órfico, uma descida ao inferno, paradoxalmente para recuperar a plenitude, isto é, a beleza intacta da amada ou da realidade, e numa polarização heroica onde se alternam a morte e a beleza, o fim e o nascimento, a destruição e a criação, a dor e o prazer. Ia-se fazer turismo ao inferno a pensar no seu reverso, o céu. Daí que Hölderlin, por exemplo, tenha construído o seu drama Empédocles em torno da vontade de autoaniquilação como caminho supremo da criatividade. E que na sua herança, por exemplo, para o Jorge Bataille, o orgasmo fosse uma pequena morte, apetece dizer, pequena morte, uma porra. Hoje, tudo isto continua a parecer plausível, embora seja simultaneamente um pouco caricatural, malgrado querermos crer ainda. Mas já está tudo no campo das mitologias. E cada mitologia é o abismo em que projetamos pertencer. E estas mitologias atravessam séculos e ainda pulsam subterraneamente em algum imaginário contemporâneo. Quando comecei a escrever, nos anos 70, era difícil escapar à orbe de influência que depois do 25 de Abril nos chegava dos surrealistas, do fascínio por Artaud e pelos abismos da mente, do fascínio dos ingleses e americanos que nessa altura nos chegavam por via da França, o Dylan Thomas e os Beat, com Gisbert, Ferlinghetti e Kerouac à cabeça, e internamente havia a aura do Herberto e toda esta linhagem de poetas propunha desmontar os limites da consciência e os limites da legibilidade para engendrar o discurso num horizonte de transpessoalidade que supostamente dissolvia as férreas garras com que a norma e a linguagem declarativa e racional nos aprisionavam. E até fiquei cansado. Mas fazia-se gala numa aproximação irracional, mesmo à loucura, que nessa altura gozava de imenso prestígio por causa do Foucault e da antipsiquiatria. Ler o Artaud, para nós, jovens desse tempo, era como ir voluntariamente ao dentista e reivindicar uma broca maior que nos perfurasse até ao cérebro e que os telhaços deste se espalhassem entre os meteoritos e cometas que sulcavam os abismos do espaço mental. Era tudo um bocado masoquista. Simultaneamente, o que nos agradava nos Anjos de Rilke é que sulcavam os abismos espaciais, que seriam os equivalentes aos ouvidos de Deus, e nos introduziam nos mistérios. Pois estavam articulados os abismos e a grande loucura que correspondia, finalmente, ao vórtice de pertencer a algo maior que nós, ao cosmos e à grande ressonância. E acreditávamos que a liberdade era um abismo com sentido e a criatividade uma gradual adequação ao ser no seu máximo esplendor, isto é, como a cobertura de papel de alumínio. Eu, pelo menos, acreditava nisso quando fumava umas ganzas. E todos os meios eram válidos para o grande desregramento exigido pelo Rimbaud. Muito álcool, alguma droga, muita leitura. Havia quem enlouquecesse realmente no processo de buscar um equilíbrio para o caos à beira do abismo, pois não podemos esquecer-nos de que já preveniu Nietzsche, quem olha o abismo é olhado por ele. E às vezes o abismo pisca-nos o olho, acena-nos, convida-nos para o chá das 5. Era invariável. Os melhores de nós, como se dizia nesse tempo, suicidavam-se. Ficavam os pobres diabos para lhes totalizar as memórias. A poesia procurava sulcar os mitos e éramos santamente tolos. A poesia, hoje o Artaud praticamente não é lido, pelo menos deixou de ser reeditado. E o Rilke não perdeu fulgor
mas é hoje lido com menos fervor do que lhe era merecido. A seguir chegaram o Eliot e as influências anglo-saxónicas, o Larkin, por exemplo, uma influência mais antirromântica, embora no caso do Eliot isso volte a ser mais discutível. E o Eliot ainda falava dos homens ocos, numa das suas sequências de poemas que prefiro, pois quanto ao que seja um homem oco, não há muito que interpretar. É alguém sob o risco de tropeçar e de cair no vazio do seu próprio abismo, quando a sua vida se resume a um diálogo com o mundinho do seu próprio espelho. Um tolo, como conheço vários, que cada vez que fazem a barba, metem isso no currículo vitae. O cotidiano, entretanto, infiltrou-se por todos os lugares. Corpos e interstícios. Cansámo-nos de tutear Deus, os anjos e os abismos do espaço e ficámos mais módicos, menos ambiciosos. A poesia deixou de estar passear à beira dos vulcões para passar a conviver à beira das mesas de café, em redor de uma bica ou de um copo de vinho, no desarrumar das camas. Ganhámos a intimidade em modo conversacional, o que perdemos em mania das grandezas. Deve dizer-se que de algum modo se ganhou em saúde mental, quando a poesia passou a navegar numa relação mais estreita e humilde na relação com o tangível e a realidade, embora paralelamente também tenha sido contaminada pela melancolia. Descemos de um mito ao humano, e esta mutação fazia sentido. Tornou-se vital, depois de tanta levitação, que a poesia descesse ao concreto. Havia uma necessidade de recapturar as coisas, a nossa relação com o real, na sua presença individual e momentânea. Com menos abismos na mente e menos heroicidade, procurávamos menos a metáfora que o nome exato para as coisas e voltou a dar-se valor à expressão do sentimento. Esta foi uma nova sensibilidade que pairou no ar. Pelo menos década e meia, os abismos começaram a encontrar-se sob a pele. Nesse período em que a poesia se aproximou de um formato bonsai, de uma arte combinatória e tornámos-nos enfaticamente complacentes. Foi uma outra mitologia a que quisemos pertencer. Outro abismo. E afinal, o Philip Larkin até tinha razão quando lembrava que o poeta não mata dragões. Embora com matizes, porque não acreditar que se podem criar dragões é uma vil suficiência de pornógrafo. Ó filho, dizia a minha mãe, se o poeta não é mais que o notário, para que empobrecer por tão pouco? Bom, talvez seja sensato continuar a querer crer na poesia como um conhecimento intuitivo experimental e talvez possamos continuar a dar valor ao aviso do René Char, que dizia, pobre do poema que não ensina nada ao poeta que ele não sabia de antemão. Porque a palavra poética muitas vezes avança na escuridão, é como uma rede que se estende no mar e depois se puxa, sem nunca saber o que ela traz consigo. Não é tanto escritor aquele que domina a linguagem, como aquele que deixa que a linguagem fale nele. Entretanto, com a idade, a dúvida instilou-me no tutano do tempo, essa cozinha onde todos os rostos são batidos em castelo, e deixei de querer pertencer. E além disso, hoje de repente, anunciam-se novos abismos nos percursos internos à poesia. Já deram conta que com a IA, por exemplo, a IA parece ter ganho de novo predomínio a escrita automática. E os mares parecem arrapados e os rebalos de aviário não têm o mesmo sabor, o que nos baralha um pouco. Mas há razão para alarme? Não creio. Mas a IA vai-nos obrigar a ser mais rigorosos, a abandonar o instinto para nos centrarmos no saber, se não queremos cair numa nova mitologia, mas agora de sabor caricatural. Eu gostei muito de ter mudado tanto em 40 anos de escrita, de ter renascido tantas vezes, de ter atravessado gerações e mitologias várias, para agora simplesmente gostar imenso de trabalhar, de ser metódico e disciplinado, de já não poder beber 3 whiskies antes de me deitar, porque tenho de levantar às 6 da manhã para escrever,
de ter a imprudência de publicar muito, porque isso significa que algo ficou por dizer e que continua alegremente um ser incompleto. E é maravilhoso verificar que um novo desconhecimento se abre à minha frente. E em que abismos acredito agora? Lembrava o Milosz, um poeta polaco, que é das minhas preferências, que as aventuras, lembrava ele nas aventuras maravilhosas de Nils Holgersson, na Suécia, o herói sobrevoa a terra, o Nils, nas costas de um ganso e contempla a distância das alturas, mas é ao mesmo tempo capaz de ver os seus mais pequenos detalhes. O Nils, na sua viagem, observa rios, lagos, a topografia das montanhas, o formato das florestas, mas também divisa o mosquito que pousou às costas de um sapo. O ácaro, que conta uma anedota a outro ácaro nas harmoniosas aletas da namorada do pastor. O Nils tem uma visão micro e panorâmica a um só tempo. Esta dupla lente na visão corresponde na ideia do Milosz que eu adoto aos dois atributos do poeta. A ansiedade de uma contemplação mais profunda, arquitetural, digamos, e o desejo de descrever o que vê, descendo ao concreto, ao pormenor. O que a visão dupla de Nils Holgersson nos lembra é que precisamos de voltar a combinar a proximidade do dia-a-dia com a distância do mito. E que sem essa proximidade não conseguimos relacionar-nos e sem essa distância não conseguimos maravilhar-nos. Só nesta condição, como o Nils, pairamos por cima do abismo, não caímos nele. E abre-se o espaço à nossa frente e isso potencia a alegria. É como no amor. Quando acontece, deixamos de andar encolhidos e o espaço abre-se à nossa frente. E por isso lamento informar o escritor que lá fui atrás, numa das minhas primeiras mortes, que me evadi de qualquer dimensão sacrificial da escrita e que, pelo contrário, sou feliz disso e quero que os abismos se lixem. Eu sou um agricultor, planto a semente. E sendo assim, termino com a leitura de um breve poema do meu último livro de poesia. Impermanência chama-se o poema. As estrelas vão exumar a luz ao fundo do seu próprio abismo. Pestanejam e salta o tigre. É infindável o núcleo das estrelas. Vive na ponta dos seus raios, na transparência com que o felino trespassa as suas presas, alumbrando-lhes a carne e os ossos. E como a palavra sentada num grão de pó lhes parece agora saturada, a energia que as estrelas despendem nesse esforço é a mesma que pulsa no teu coração, amor. E insuficiente o nosso fogo para retê-la. Muito obrigado.